Esse é o Pérola Negra Podcast, onde conhecimento flui, a mente voa e a conversa é boa. É boa ou não é boa, Mário Bom? Eu acho que é boa. E é boa ainda mais quando a gente conversa com gente que fala de coisas boas, né? Como está aqui o doutor Renato Lobo, é médico, nutrólogo, especialista em emagrecimento, longevidade, isso aí. Palestrante, professor, autor de livros. Renato, seja muito bem-vindo aqui, hein? E vamos falar daquilo que é importante para todos nós, saúde e qualidade de vida, né? É isso que todo mundo quer, né? Que todo mundo busca, sonha, né? Com isso. Todo mundo quer, mas muito pouca gente faz por merecer, não é isso não? Que existe uma coisa que é o querer, agora fazer o que você precisa para atingir aquilo, outros 500. Nem todo mundo quer abrir mão disso, né? Do conforto. É porque a gente estava falando isso agora informalmente antes de começar, né? Tudo que é porcaria é gostoso para comer, né? É gostoso não ter que fazer uma esteira, ficar de boa no sofá o dia inteiro, vendo filme, comendo pipoca, torresmo, feijoada, essas coisas são maravilhosas. Na vida não é só isso, né? Você tem que pensar no seu futuro. E uma coisa interessante, assim, aquilo é gostoso porque você aprendeu que é gostoso. Lógico, dá um prazer, mas se você ficar longe daquilo, você esquece o efeito que aquilo dá. Pega uma criança, por exemplo, que é o certo, você não dá nenhum tipo de doce, açúcar, pelo menos nos primeiros 2 anos. Ela vai se tornar um adulto que não liga tanto para doce. Porque na criação, no desenvolvimento do cérebro dela, ela não aprendeu a valorizar tanto aquilo. É que a gente aprende que é uma recompensa, que é algo bom. Os alimentos são modificados para ter o máximo de estímulo das papilas. O melhor estímulo para gordura, o melhor estímulo para açúcar, para dar um máximo de prazer. Mas se você se desliga daquilo, outros alimentos também vão te dar prazer. E aí você consegue ressignificar outra coisa, você sendo sedentário como algo ruim, nossa, que chato. Não, prefiro me movimentar, porque me dá um prazer a atividade física, libera as endorfinas, eu me sinto bem. E tudo você consegue ir mudando o significado. Isso é legal, e você sabe que eu sou testemunha disso, né? Eu emagreci 40 quilos, e uma das coisas que eu fiz foi mudar meu mindset, cara. Falar, não, eu não preciso comer isso, eu vou viver sem isso. Porque a gente fica acostumado a essas coisas boas, como você comentou, e eu comecei a mudar a minha maneira de ver os alimentos, as coisas que eu comia. E é maravilhoso isso, cara, eu sou testemunha disso. Isso é muito bom. E ter a noção do que o que eu coloco na boca vai me nutrir. Então eu vou me nutrir de coisas que me proporcionam saúde ou que estão tirando um pouco minha saúde. Tudo bem se conscientemente você falar, hoje tem uma festa, hoje tem algum evento, eu quero comer aquilo. Tá, legal, aproveita, curte aquele momento, come aquilo. Não pode ser um hábito, né? Mas não é um hábito, não é só rotina. Às vezes tem paciente, mas eu não abro mão da minha pizza. Beleza, come uma refeição com a pizza. Mas todas as outras, todos os outros almoços, todos os outros jantares, come normal. Então, se você não coloca a regra, você se permite, na quarta também quero pizza, no domingo vamos comer o restinho da pizza, vamos comer lanche. Você vai treinar seu cérebro ao contrário, vai né? bagunçando, né? E tem aquela coisa da pessoa começar a se justificar, né? Não, eu mereço comer isso, eu mereço. Assim como gasta dinheiro, né? Eu mereço gastar. Né? E não tem saída disso, né? A recompensa. Né? Se você está no comando, você sempre vai falar que você merece, né? Você sempre vai se permitir. É autopiedade. Hoje a gente vai sair tarde daqui, né? Chegar em casa, acho que mereço uma coisinha. Eu tô cansada. Todo dia você pode justificar isso. Tô sem tempo, vou comer um alimento, um embutido, alguma coisa que é mais prático, porque não tenho tempo para fazer. E às vezes pensa nisso, é mais prático, mas às vezes, se você já tivesse, um exemplo, organizado, comprar uma marmita pronta, não, é só esquentar, 3 minutos ali, acabou. É mais prático do que pedir no aplicativo e esperar 50 minutos para chegar o delivery na sua casa. Sim. Ou não, eu já fiz a marmita, já preparei. De novo, pega do congelador, coloca no micro-ondas, acabou. Se você já se organizou, né? Doutor, você falou sobre a questão das papilas. Uma coisa muito interessante que, inclusive, eu soube recentemente e que eu jamais tive acesso a esse tipo de informação é que a gente treina as papilas também, né? A gente vicia as papilas. E eu achava que, por exemplo, o meu café com adoçante era a coisa mais saudável do mundo.
Só que assim, eu cortei o açúcar, mas todo o resto, um suco, um doce, diet, um café com adoçante, mesmo assim não me saciava. E aí, eu não sei, aí você pode explicar um pouco melhor pra gente. Eu percebi que tanto doce quanto salgado eram os alimentos que eu mais procurava. Por que isso acontece, doutor? Olha, tem 2 pontos importantes no que você mencionou. 2 pontos bem importantes. Não adianta, por exemplo, a gente comenta um pouquinho a passar sobre cigarro, mas quero me livrar do cigarro, mas deixa eu substituir pelo, sei lá, cigarro eletrônico. Mas aí você está substituindo por alguma coisa que também não é tão legal. Então, eu quero me livrar do doce, você tem que pensar não só no efeito calórico que o doce dá, mas na dependência da reação prazerosa que o doce te proporciona. Sim. E isso é o sabor doce que faz. Então você está substituindo o açúcar, que tem o sabor doce. É algo mais natural que dá o sabor doce. Por um adoçante, que é algo artificial, que imita o efeito doce de forma muito mais potente. Você continua dependente do doce. Você está continuando dependente do estímulo que ele dá. O cérebro vai entender que eu tô... Que está com doce. comendo. E aí entra o segundo ponto. Mesmo não tendo caloria alguma, o gosto doce na boca, nas papilas da língua, o gosto doce estimula a secreção de insulina, que é um hormônio que vai fazer o seu emagrecimento parar. Para de gastar gordura, vamos acumular. Ela está em fartura, vamos acumular. Então é um hormônio que vai te engordar. E tudo que você comer, você vai conseguir absorver melhor aquilo, você vai ter mais facilidade de engordar se o gosto doce está presente. Olha que impressionante. Então, o famoso refrigerante, mesmo sendo zero, não é a melhor opção. Mesmo não tendo caloria. A caloria, nesse caso, não influencia tanto. O importante é isso. Se tem gosto doce muito forte, se tem pouco adoçante, é menos mal. Sim. Mas, um exemplo, tem alguns chás que tem adoçante e é muito forte, dá até para sentir o gosto dele. Para estimular mesmo a sua papila. Aquilo vai ter consequência. Vou comer aquilo com a refeição. É parecido com comer um suco, um refrigerante, algo que poderia fazer o mesmo estímulo de insulina. A diferença é que não vai ter as calorias, tudo bem. Sim. Mas o estímulo é parecido. E toda hora o organismo também vai ficar pedindo por um doce, porque se você está treinando a papila, Isso. né, para ter o gosto, a sensação do aquela doce. recompensa. Isso. Então você estimulou e teve a recompensa de prazer. Depois, dá tantos minutos, você vai querer de novo. Daqui a 2 horas, você vai querer essa recompensa de novo, porque você ficou condicionado. Quando a gente fala, ultimamente tem se falado muito sobre a dopamina, reduzir dopamina, é justamente isso. Reduzir esse excesso de estímulo. A gente vive numa era que é regada pela dopamina. É um feed, é estímulo rápido, vídeo ultra curto, né? Ninguém vai ter paciência de ver algo, ver uma aula, buscar uma informação, que é tudo muito rápido. Dopamina. Eu quero um alimento que dê um prazer muito rápido. Dopamina. É tudo isso. Então você tem que se destreinar para o seu sarrafo ser um pouquinho mais baixo nisso. Para um pouco de dopamina já te dá prazer. E muito estímulo, quando você já se destreina, começa a ser ruim. Um exemplo, a pessoa é viciada em doce. Ela é igual uma droga, ela precisa de cada vez mais estímulo para ter o prazer. Um pouquinho já não dá. Ela tem que comer um monte. Exatamente. A ponto de saturar. Agora ela parou. Ela desviciou. Beleza, desacostumou com doce. Aí dá um doce para ela, ela vai provar, nossa, isso aqui é muito doce. Ela vai ter aversão. Mas tem como eu ter aversão? Eu que amo doce? Tem. Para de comer, para você ver. Só que o processo é tão Não torturante, é imediato, né? isso, quanto o vício com a droga, né? Sim, porque por tem isso a que abstinência do doce. Tem abstinência. Por isso que, tal como com as drogas, tem medicamentos que fazem esse mesmo tratamento para o doce. Para você diminuir a vontade do doce, para você diminuir a necessidade da recompensa, de ter essa recompensa de dopamina. E aí você não vai ter o mesmo prazer. Você vai olhar para o doce, comeria, mas não preciso, dá para ficar sem. Entendi. E aí você vai ficando, se livrando. Para cigarro é a mesma coisa, você vai diminuindo o prazer que atribui aquilo. Sim. E aí você vai querendo menos, você não precisa. Antes, naturalmente, você ia buscar tanto, agora você busca um pouquinho ou nem busca. E não tem como negar, qualidade de vida e longevidade, que são temas nos quais você é especialista,
depende diretamente daquilo que você come, né? E do quanto você come, né? Totalmente, totalmente. E você falou muito bem. Esse ponto final é o mais importante, é do quanto que você come. Eu tento não me ater muito às calorias, mas a gente acaba usando caloria como um parâmetro mensurável. Comer menos, você reduzir em 20% as suas calorias, está relacionado à sua longevidade e viver mais. A gente sabe isso desde o experimento com o ratinho, que você consegue controlar, porque é você que dá o alimento, você controla o quanto que ele come. Um ratinho que come à vontade, o quanto que ele quiser, e um que você controla e restringe. Vamos colocar 20% menos, 30% menos. O que come menos vive muito mais do que o que come normal. Nem é o rato obeso, é o que come normal. Uhum. Quem come menos vive mais. Pessoas mais magras têm mais longevidade. Está totalmente relacionado. Tem alguns americanos que estão ficando bem famosos no biohacking, na longevidade, que é algo que eu tento aplicar muito aos meus pacientes. Uhum. Um dos principais protocolos, igual para todo mundo, é comer menos e reduzir a quantidade de carboidratos. Quando tem carbo é mais associado com fibras, comer mais proteínas, redução de alguns produtos de origem animal. Uhum. Mas você sabe que, ó, eu parei de comer carboidrato, mas é muito difícil parar de comer um Tem tudo pãozinho quanto é lugar, quente, né? Cara, massa é maravilhoso, né? Carboidrato é uma delícia. Imagina um café da manhã sem... Sem. Sabe o que eu faço? Outro dia até comentei aqui, tem uma máquina que faz pão, que você programa ela, de manhã o pão está pronto. O pão é uma bosta, mas o cheiro que fica em casa É maravilhoso. de pão, maravilhoso. Então só aquilo, eu começo a usar o cheiro, para sentir o cheiro do pão. Ou às vezes vou numa padaria, sinto o cheiro do pão, não como, mas eu uso aquilo para me saciar, porque tudo que é ruim é gostoso, infelizmente, né? Mas eu emagreci fundamentalmente porque eu parei de comer carboidrato. Foquei nas proteínas. Isso, perfeito. Ovo, carne, salada, legumes, né, também. Mas eu parei de comer carboidrato. E é o que vai te dar mais saciedade, né? As proteínas, Sim, gorduras boas e fibras. Sim. Porque libera um hormônio, quando você ingere mais esses alimentos, libera um hormônio no seu corpo que é o mesmo hormônio que aquela medicação famosa, o Ozempic, vai liberar no seu corpo. Então, você aumentar o consumo de proteínas, de gorduras boas e de fibras, dá um efeito semelhante ao Ozempic na saciedade e na redução da fome. Até porque, me corrija se eu estiver errado, nós somos seres carnívoros, nós somos construídos para comer proteína, né? Não, nós somos onívoros, né, de comer tudo. Nós podemos comer muito bem proteínas e produtos de origem vegetal. O que nós não somos, não fomos, né, é criados para comer produtos industrializados. Porque, eu vou fazer um pão à moda antiga, do jeito que faziam há, 2000 anos. Pega lá o trigo, macera, tá. Ele vai ter um tanto de calorias e um tanto de índice glicêmico, que é a velocidade com que o carboidrato é absorvido, muito menor do que o pão de agora. Por quê? É algo muito mais filtrado para ter o máximo de carboidrato, o máximo de prazer. Mais natural, né? Você pega um sorvete, por exemplo, você vai olhar a composição. Açúcar, creme de leite, que já é um processado do leite, ou leite condensado, gordura hidrogenada, então pega a gordura como ingrediente, adiciona. Então vai Por isso fica adicionando... tão gostoso, né? Sim, vai adicionando produtos já isolados, Que associa o individualizados. açúcar com a gordura, que é uma delícia, com o carboidrato, que é uma delícia, fica... Quer ver uma das maiores enganações que tem? Essa daí pega todo mundo. Fruta é bom, legal. Mas muito carboidrato da fruta, como suco, por exemplo, já não é tão legal. Por quê? Se você pega, um exemplo, uma laranja. Poxa, eu adoro laranja. Mas aí você vai chupar laranja, você chupa uma quantidade tanta de laranja. Agora pega um suco de laranja. Você aguenta tomar 1 litro daquilo num dia com sede. Aquilo equivale a, mais de 20 laranjas. E é ultraprocessado, eles tiram a fibra. Tiram a coisa boa que você ingeriria se você comesse a fruta. Sim. Tira, super processado. Já é um ponto. Agora o que está pegando todo mundo, que é o jeito que acharam para enganar as pessoas. Suco de maçã. Quando vocês forem no mercado, olha na embalagem desses outros sucos diet, tudo, não tem açúcar. E aí você vai olhar a composição, água, extrato da fruta, suco de maçã concentrado. Eu já vi. O que é isso? É maçã, é saudável. Não é.
Não é? A maçã em si, a fruta, super saudável. Come à vontade, você nem vai aguentar muito, porque da saciedade. Agora, esse suco de maçã concentrado, eu pego várias maçãs, tiro obviamente a casca, espremo o suco, sobra só o carboidrato, só a frutose dela. Então é a mesma coisa que eu adicionar açúcar, não muda nada. Aqui, ou na embalagem vai ter xarope de frutose, xarope de milho, xarope de não sei lá o que. Aquilo é açúcar concentrado. E esse suco de maçã concentrado é a mesma coisa. Então você usa para adoçar as coisas, mas você usa a desculpa de que é natural, é fruta, é maçã, que é saudável. E não é bem assim. Tudo tem o lado que a gente tem que, como adoçante, né? Adoçante eu achava que era a coisa mais... Nossa, que ótimo, não vou precisar tomar um café amargo, não vou precisar tomar um suco amargo. E olha só, e fazem uns 2, 3 dias que eu tirei o adoçante completamente. Não estou sentindo falta dele. Claro que o gosto, até porque você está treinando, né? Você está treinando, por exemplo, a parte amarga da papila, né? É estranho, mas assim como eu conheço várias pessoas que se acostumaram com o gosto amargo do café, é hábito, né? Você vai se acostumar. Quando você, porventura, provar um café que tenha açúcar ou que tenha adoçante, achar muito doce. Você vai achar muito doce, você vai achar estranho. Agora, doutora, a gente está falando bastante sobre a questão do alimento, principalmente fazendo essa associação com a longevidade. O corpo fala, né? Quais são os principais sinais que as pessoas precisam ficar atentas quando o corpo começa a falar, olha, não estou legal, o organismo começa a dar sinal de que não está legal? Quais são os sintomas? Olha, o principal que me vem à cabeça, alteração de sono. A pessoa muito ansiosa, que não dorme bem, demora para dormir, ou o sono é muito picotado. E aí o que vai acontecer? Acorda de manhã cansada. Acorda sem disposição, que é um outro sintoma. Se a pessoa está cansada, sem energia, sem disposição, e não era assim antes, tem alguma coisa errada. Não é para ser. Ah, mas eu tenho 40 anos. Que bom, com 40 anos você tem que estar no auge da sua vida. Você tem que se comparar com a sua disposição de 20, de 30. Não é para estar tão diferente. Ah, mas, putz, é muito trabalho. Sim, aí é o seu estresse, a sua alimentação. A gente não associa, mas a alimentação muito refinada também diminui a sua energia, diminui a sua disposição. Eu já vi gente, mas eu, para estudar, para trabalhar, eu preciso de um gás, assim, eu preciso daquele prazer que o alimento dá. Dá um prazer momentâneo, mas seu rendimento tende a cair. Por que a pessoa não percebe? Porque ela nunca se comparou sem aquele alimento. Fica 2 semanas comendo natural, comendo bonitinho, para você ver se não melhora. E a história do sapo, né? Que se você colocar na água fria e for esquentando devagar, ele não vai sentir a mudança de temperatura, vai morrer queimado. Né? Se colocar na água quente, ele vai pular fora. Dá um susto. A gente vai se acostumando no dia a dia a comer errado, as coisas que são boas, e você não percebe no problema que você está entrando, né? Sim. Olha, eu conheço pessoas assim, que são bem radicais em seguir um estilo de vida muito saudável. E mérito delas, isso é muito bom porque ele vai colher os frutos disso na longevidade. Mas tudo tem a ver com mindset. Ah, mas você não vai curtir com o pessoal, né? Para ele, aquilo não é curtir. Para ele, ele enxerga, eu estou deteriorando minha saúde, por que eu vou fazer isso? Ah, mas você não vai para balada? Vamos para a balada, voltar às 6 da manhã. Não, mas é meu sono. Eu, por exemplo, tenho uma rotina de sono que eu gosto e de me ater a ela. Não, mas meu sono é de tal hora a tal hora. Eu tenho um rendimento cognitivo assim, muito bom porque eu durmo bem. Para estudar, me ajuda muito. Quando eu não durmo bem, aí a memória já não é tão boa, já não lembro também das coisas. O humor não é tão bom. O humor não é tão bom, a gente não percebe. Libido, tudo, né? A libido, tô mais irritado. Não, mas é porque o sono não tá bom. Então, você atribuir valor, não, eu valorizo muito mais a minha rotina, as coisas que eu sei que me fazem bem, do que essa curtição, que para mim pode não ser curtição. Igual beber. Bebi na faculdade, bebia bem. Depois não, porque eu vi o quanto que aquilo pode me fazer mal. Por que eu vou continuar, perpetuar esse hábito? Mas de vez em quando, não. Mas eu penso que aquilo está me fazendo dano, então de vez em quando nem isso é bom para mim. Sim. Aí você começa a ter uma visão diferente do que é bom, do que te dá prazer, do que não é, o que é curtir, o que não é curtir. E aí você falou, desculpa te cortar, mas você falou da libido, que é um outro ponto importante. É muito comum
é pessoas jovens de 30, 40, 50 anos com a libido muito baixa. E isso não é para ser natural. Com 20 está maravilhoso, na adolescência está perfeito. Mas aí, 30 anos, quando está trabalhando bem ali, está constituindo família e tudo, e em diante, né, não tem a libido legal. Poxa, tem alguma coisa errada. E está tudo relacionado. Sono, a dieta, atividade física, humor. Tudo vai dando indícios de que você não está indo muito bem. Doutor, se tivesse que fazer um ranking, a gente sabe que atividade física, uma boa alimentação e sono é o segredo aí para viver bem. Dos 3. Que difícil. Mais importante, assim, que é fundamental para que todo o resto funcione. Poxa, todos têm uma importância, assim, que eu não consigo enxergar um sem um outro. Sim. Porque se você não dormir bem, eu vou falar, o sono é o que menos influencia, mas não. Você não dorme bem, você tem mais fome no dia seguinte, Eu ia falar isso. mais compulsão e menos saciedade. Fome e saciedade são diferentes, né? Fome é o que te faz querer comer bastante, e saciedade, ela te freia. Mas se você não tem saciedade, você continua comendo. Aquilo que faz você comer... Você tá com fome, pediu pizza, comeu lá 2 pedaços, mataria a sua fome. Mas não te deu saciedade, você come 4, 6, 8. Então, o sono altera tudo. Da mesma forma que a disposição para ir para uma academia. É a disposição para treinar. E a atividade física é um pilar fundamental da longevidade. E eu não estou falando em fazer atividade super intensa. Minha avó tem que fazer crossfit? Não. Uma caminhada bem feita, fazer o coração bater um pouquinho mais rápido e contrair a musculatura, e de forma que você queira, né? Eu já ouvi gente falando, eu varro bastante a casa, eu faço... Não, atividade física é quando você se programa para fazer tal atividade com esse fim. Não é trabalho, né? Não é trabalho. Então, isso está totalmente relacionado à longevidade. E o que você ingere também. Uma alimentação mais natural, você vê a diferença até na pele. A pele envelhece menos. O aspecto do rosto é diferente. Oleosidade, Tudo. queda de cabelo, tudo isso. Então, né? assim, esses 3 são pilares assim, fundamentais. Tem outros que têm uma importância até menor, mas são importantes. A suplementação, a reposição hormonal depois de uma certa idade. Tudo isso pesa muito. Mas antes disso, você tem que estar fazendo o básico. O sono, a dieta e a atividade física. Agora, o cara que trabalha o dia inteiro, o homem, a mulher, e acorda cedo, trabalha o dia inteiro, chega tarde, à noite vai estudar, não tem tempo de preparar uma comida mais elaborada, mais natural. Cara, é difícil sair desse ciclo, não é não? Olha, tempo... Antes eu dava muito essa desculpa, muito. Eu acho que hoje ainda, de vez em quando, ainda uso, mas eu fui aprendendo e aprendi com um rapaz triatleta. Eu tenho vários pacientes triatletas. E aí eu fico chocado. São as pessoas que... Uma das que mais trabalham, que eu conheço em relação a tempo. Muitos empresários, assim, trabalham o dia inteiro, mas conseguem arrumar tempo para fazer treinos longos de bike, de natação, de corrida e a musculação. Aí você, caramba, como? É simples. Se tirar meia hora do TikTok, mais 15 minutos de Instagram, já dá um treino. Não fico em rede social. Foco, né? E se você for ver, a gente gasta quase 4 horas por dia em rede social. Com certeza. Em Instagram, 4 horas por dia com o celular ali. Cortando isso, nossa, 4 horas, maravilhoso. O que a pessoa faz? Acorda cedo, bem cedo, já treina. Quando as pessoas nem estão acordando ainda, ele já treinou, já tomou café da manhã e já está pronto para ir para o trabalho. Essa pessoa mora longe do trabalho, vai de bike. Aí economiza o carro, vai de bike para o trabalho. Quando trabalha muito bem. Não trabalha pensando em outra coisa, olhando o celular. Trabalha muito focado. Porque você aprende a dividir o tempo e a dar valor ao que você está fazendo, ao momento. Trabalha muito focado. Almoça no trabalho, enquanto está trabalhando, e no almoço vai fazer musculação. No horário de almoço, pega peso. Trabalha, volta de bicicleta e tem o final da tarde, a noite toda livre. Às vezes tem coisa para fazer do trabalho, faz. Vai curtir a família, curte. Mas quando está com a família, curte a família. Então, foco, né? São as pessoas que eu vi que mais aproveitam o tempo. Olha isso. Conseguem ler, conseguem ter família, ter tempo de qualidade com a família, treinar muito pesado e trabalhar muito bem.
Porque dividiu o tempo e não foi perdendo o tempo com pequenas coisinhas. Otimiza o tempo. E aí, se o tempo for otimizado, nossa, dá para fazer muita coisa. Não, e hoje em dia a tecnologia até facilita, né? Porque, por exemplo, você pode estar na academia ouvindo o podcast Pérola Negra. Você pode estar na esteira ouvindo o podcast Pérola Negra. Para fazer atividade física é maravilhoso. Exato, você não precisa estar sentado para estar mexendo no seu celular e navegando nas redes sociais. Sim. Dá para fazer isso através da esteira, né? Você começar a fazer uma esteira um pouquinho mais lento, de repente você vai pegar gosto e você vai deixar o celular de lado e focar em um treino mais pesado. Mas tudo é hábito, né? Bike, né? Tem muita gente que a bicicleta comprou na pandemia para fazer atividade física, virou cabide, né? Mas bike eu uso enquanto estou ouvindo aula, ouvindo podcast. Então, eu não vou ouvir podcast parado Sim. ali, né? Eu vou ouvir enquanto estou fazendo uma atividade. Eu estudo, vejo notícias fazendo esteira. O tempo passa, Perfeito. Você já matou duas coisas ao mesmo tempo. Você matou as duas coisas no mesmo tempo. É maravilhoso. É isso aí. Aliás, o ser humano virou virou multifunção, né? Multitarefa. Já era antes, mas agora com a facilidade da tecnologia e uma série de coisas, isso está muito mais intrínseco na nossa vida, né? Para isso, né? Você vê os aplicativos, as redes sociais, é tudo pensado como que eu vou ter o máximo da sua atenção. É verdade, doutor. Como que eu vou te deslocar do que você está fazendo? Lógico, a pessoa quem cria não pensa com maldade, mas eu quero que você veja propaganda. Porque Facebook, Instagram e YouTube são plataformas de propaganda. Mas eu vejo conteúdo lá. Tá, mas você está vendo propaganda o tempo todo. E tem pessoas pagando para colocar essa propaganda lá o tempo todo. E essa plataforma ganha Sim. dinheiro com isso. Então, como que eu vou fazer você ficar atento ao conteúdo e jogar propaganda ali no meio para você? Vou colocar um stories, porque eu estou vendo que a pessoa nem tem atenção de olhar o feed. Ela quer algo mais rápido ainda. Coloca shorts do YouTube, por exemplo, que é legal, porque daí tem cortes dos vídeos. Sim. Mas, assim, tudo pensado em ter o máximo da sua atenção. Né? Doutor, quando você falou da dopamina, uma coisa que me chamou a atenção, até esqueci de te fazer essa pergunta, vou fazer agora. Não é ruim o hormônio? Não é ruim? Ou é ruim? O excesso eu sei que é ruim. Da dopamina ou de outro hormônio? Dopamina. Não, ela é super boa. Mas você acha que os eletrônicos, por exemplo, aceleraram essa disfunção de aumento excessivo desse hormônio? É porque é isso, é uma recompensa muito rápida, tudo tem que ser pesado, né? Eletrônico é maravilhoso, uma ferramenta, as crianças estão aprendendo muito mais rápido do que a gente aprendia. Você vê, um menino super novo é muito mais inteligente do que a gente era com aquela idade. Então, isso é maravilhoso. Mas a questão tá tudo muito diferente, muito mais rápido. Nós vamos ter que nos adaptar. Não adianta querer ser igual era em 1920. Nunca vai ser. Nunca vai ser. Mas não ter tanto exagero, estar atento às funções que você executa, não ficar tanto em multitasking. Mas eu consigo. Mas não é a mesma coisa. Tem tempo de qualidade com as pessoas, Sim. tem executar muito bem uma tarefa. Eu gosto de estudar, vendo série, Mas aí você não faz as coisas bem feitas, você perde a atenção. Talvez você não tenha uma memória que poderia ser muito melhor se você focasse, ouvisse, sei lá, uma outra música. E será que a gente começou a ouvir muita coisa sobre o TDAH, né? Será que é o TDAH de fato ou é o fato da pessoa estar sendo multitarefa e usando muitos eletrônicos que acabou impactando no foco? Olha, os dois. Isso é um tema bem difícil, porque começou a ser mais diagnosticado porque teve mais informação. Então, muitas pessoas não tinham diagnóstico e tinham um problema. Sim. Mas conviviam com aquilo. É o meu jeito. Eu tenho que uso estratégias para compensar. Como é que a gente fala muito? Genioso. Genioso. Essa criança é geniosa. Até as crianças, aquela criança é esquisita, aquilo lá é diferente. Aí foram ver, não, tem o espectro do autismo. Então, foi prestado mais atenção a isso. Esse é um ponto. Tá. Mas muita coisa que chama também de déficit de atenção não é. Tem critérios bonitinhos para você chegar no diagnóstico. Chegar no diagnóstico. Muitas pessoas muitos médicos até erram no diagnóstico porque parece ser, então tá bom. Mas é a pessoa que não está dormindo bem e é multitasking. Então ela foca em várias coisas, não foca numa coisa só. Isso é aprendido. O déficit de atenção mesmo vai muito além disso. Muito além disso. É uma
É uma estruturação diferente do cérebro. É outra coisa. Mas você consegue focar em outras atividades. Focar em muitas atividades, né? Você consegue instruir a pessoa a focar numa atividade. Tá. E dormir melhor já melhora ajuda. muito dos sintomas. Então a gente está vivendo numa era de alta demanda e pouco conscientização com a saúde. Sim. Aí, eu vou usar um medicamento para estimular, que é um medicamento para o déficit de atenção. Você vai produzir mais? Lógico que você vai, porque ele vai te colocar no tranco. Eu estou dormindo 4, 5 horas por noite. Vai corrigir a consequência, não a causa. Né? Vai corrigir só a consequência, exatamente. Eu estou dormindo 4, 5 horas por noite, mas eu pego alguém que faz um medicamento que faz uma ligação direta ali e engata, você pega no tranco, você vai, mas você funciona meio que zumbizinho, você funciona na marra. É igual funcionar... Isso a longo prazo não é bom, né? Não é bom. É igual funcionar à base de muito café. Eu consigo com café. Lógico, você está se estimulando Café, muito. Red Bull... Aí tem consequências. E olha, parece forte falar isso, né? Mas na década de 80, o medicamento Venvance da década de 80 era a droga que é droga hoje, né? A cocaína, o pessoal... Olha só. tem alta produtividade, mas porque usavam um estimulante que é uma droga. Então é antigo, né? Já é antigo. As medicamento. anfetaminas faziam isso. E esse medicamento para déficit de atenção é derivado de uma anfetamina. Não é que ele é ruim. Para quem precisa dele, é muito bom. Mas não é todo mundo que Você precisa. não pode usar isso como Banalizar, compensação né? para as Isso. bobagens que você está fazendo daí na alimentação. No dia a dia. Deixa eu tomar um medicamento para eu acordar, um medicamento para eu ter atenção, um Remédio medicamento pra para dormir. E aí começa a ter muitas compensações. Compensação. E outra, sua disciplina, sua boa vontade fica onde, né? Você acaba sendo estimulado por outras você coisas. terceiriza. Eu tomo um remédio. Você terceiriza. Você terceiriza tudo. É simples assim, né? Doutor, inclusive, depois, no final, se puder me dar uma receita, que talvez eu esteja... Todo mundo sair Tô ligadão. brincando. Mas eu acho que o começo de tudo isso, doutor Renato, é o amor próprio, é o autocuidado. Né? Você ter vontade de cuidar de você mesmo. Né? Consciência disso, né? Consciência disso. Se você fizer muita merda agora, você não vai viver bem e não vai viver muito. Né? Quer viver tranquilo? E hoje a medicina permite que a gente tenha uma qualidade de vida por muito mais tempo, né? Sim, por sim. muito mais tempo. Pô, eu tenho 60 anos. Quando eu era criança, gente da minha idade não fazia mais nada. Eu falo muito isso. Eu trabalho, fui para o Alasca de moto, cara. Então, isso era impensável há 40, Sim. 50 anos atrás. Né? Então, só não tem qualidade de vida hoje se não quiser. Agora, tem que passar pela conscientização, pela mudança de hábito, né? Sim, claro. Você vê, hoje em dia, grandes empresários têm mais de 70 anos Conheço muitos. com uma produtividade Muito. absurda. Ele Muito. trabalha mais do que aponta qualquer pessoa de 30 anos. Ele trabalha Isso aí. mais do que eles. Fazem atividade física porque sabem que o pilar da longevidade Sim. está relacionado também com a atividade física. Comem bem, dormem bem, têm tempo com a família, tem tempo para fazer muita coisa. E, novamente, não é os anos que você vai viver, e sim a qualidade de vida, né? Eu quero viver Durante essa 100 jornada anos, aí. Exato. mas aí nos últimos 10 eu sou dependente de alguém para Exato. cuidar de mim. Exato. Não é tão legal. Ou viver 100 anos assim, desde os 40, com queixas absurdas de cansaço, indisposição. É o que a gente conversou aqui, né? Se o corpo fala, e um deles é o cansaço, a indisposição, a falta de sono, o sono picotado, é importantíssimo que as pessoas procurem orientação com especialistas para conseguir reverter esse cenário, né? Que vai impactar em tudo, vai impactar no relacionamento, toda. vai impactar na produtividade no trabalho, na entrega e até em sonhos, né? Porque tem, como Na você mesmo ambição, disse, né? na ambição. Aos 40 anos, as pessoas estão na melhor fase, querendo construir várias coisas. Como que você vai construir várias coisas Eu desse tenho jeito? 61 e estou cheio de projetos. Você está na sua cabeça, sua melhor lógico. fase. E Exatamente. Não é porque você está ficando velho que você vai... Não, aqui não é mais para mim. Não tem isso. Você E vai eu usava viver muito- intensamente até seu último dia, pô. Exatamente. Exatamente. Eu uso Como você vai isso viver? de exemplo. Né? Que é assim, é exatamente isso. Você com 60 anos agora, tá super produtivo, tá namorando, tem família, quer viajar, quer fazer suas aventuras, quer aprender alguma coisa nova, quer empreender e tem seu trabalho.
1000 coisas. Sua disposição tem que estar aqui. Isso. É porque você tem uma demanda do seu dia a dia e que bom. Agora, antes, 60 anos... 60 anos é idoso, cadeira de balanço, É isso aí. conta história, acabou. No interior eu ficava na varanda, no terraço ali da frente da casa, né? Na cadeira, vendo o movimento da rua. Você pensa em fazer isso agora? Não dia nenhum. Quando eu tinha, Ele tá quando eu longe de tinha- fazer isso. Quando eu tinha 30, eu falei, vou parar de trabalhar com 50. Quando eu tinha 40, eu falei, acho que vou parar. Quando eu tinha 50, eu falei, não, vou até os 60. Com 60, eu descobri que eu nunca vou parar de trabalhar. Não quero. Porque não é isso. E está realizando mais projetos. Né? Mais Tem projetos. coisas. Agora, cara, isso só porque eu me cuido. Né? Lógico, eu não faço tudo certo, ninguém faz tudo certo, mas eu tenho cuidado, eu gosto de cuidar de mim. Isso Mas é eu acho que uma fundamental. das coisas que carrega muito, muito, e eu admiro muito isso no Mário, é que isso aqui dele funciona muito bem. A cabeça tá boa. É o que eu né? estou falando, Ana, tudo passa por aí. Não adianta ser no médico, o cara vai, você tem que fazer isso, você está lá, você deu a Se receita o pro mindset, cara. né, não mudar. Não vou fazer essa porra, não. Dá muito trabalho, eu não posso comer o que eu gosto, eu trabalho muito, eu mereço. Pô, tem um monte de festa para essa semana. Cara, eu viajei 90 dias com um grupo de amigos e toda noite os caras iam beber. Direito deles, quem gosta de beber. Eu era o chato, porque eu nunca ia. Mas isso é foco. Aí você fala, pô, eu vou beber hoje. Eu vou beber. 1 ou 2 dias eu fui lá e bebi. Tá bom, mas eu não fiz daquilo um hábito, porque eu estou num projeto diferente. E aí priorizava o descanso, né? Priorizava o descanso, Para você render melhor no para outro render dia. melhor no outro dia. E é difícil, né? Porque quando você tem relacionamento, as pessoas querem sair, querem se divertir, querem comemorar. Não é fácil, a gente sabe, mas precisa ter atenção e um projeto do que você quer ser daqui a 20 anos, né? Sim, claro. Não adianta ir no médico e não respeitar isso. Tem que querer, né? Tem um foco, um Tem que ter objetivo, foco, é isso uma aí. meta, né? Uma meta. E se ater a isso. E metas a longo prazo. ferramentas metas você dá, né? Sim. Eu facilito todo o caminho. Isso, Mas a legal. pessoa tem que querer também. Tem que querer. Tem uma coisa, até comentei sobre isso recentemente, que é: venham até mim para buscar ajuda para emagrecer. Estou aqui para isso. Um dos meus objetivos. Mas não venham para serem emagrecidos, que é diferente. Cara, você quer ver um exemplo? Esse negócio de cirurgia bariátrica, né? Eu conheço muitos que já fizeram. Todos, invariavelmente, todos voltaram a engordar. Gira quase em 90%. Nossa, alto Na isso, minha hein? amostra é 100%, mas é isso aí. O que acontece? As causas de você estar obeso, você não mudou. É isso, o cara quer facilidade. Vou fazer isso aqui que eu emagreço, não preciso parar de comer, não preciso mudar meus hábitos. Não, cara. Eu perdi 40 sem fazer isso. Até brinquei com um amigo uma época. Eu vou emagrecer 40 quilos sem operar. Você tá louco? Você é xarope. Eu consegui. E o cara que fez a operação está gordo de novo. Olha só. Porque não adianta você corrigir consequência. É a causa. Né? É aquilo que você está falando. A ferramenta você dá, você torna esse caminho fácil. Você dá a receita do negócio. Né? Agora, tem que praticar. É a receita e a orientação correta, né? Isso, Porque o que assim, fazer, né? a gente não tem acesso a muitas coisas que, obviamente, vocês que estudam e muito para isso têm. Né? Então, óbvio que a gente vai achar que tomar um Guaraná Zero, por exemplo, vai ser a chave para eu não consumir mais caloria. Mas olha que absurdo. A minha compulsão por doce, ela vai ser estimulada o tempo todo por conta da quantidade Sua de briga adoçante. contra isso vai ser Exatamente. maior. E vai continuar difícil. Você fala, nossa, nunca me livro disso. É porque tem coisas que estão te atrapalhando. Agora, se você se desprender, aí, nossa, ficou tão mais fácil. Doutor, agora tem uma coisa muito interessante que, inclusive, aconteceu muito comigo. A vida inteira eu nunca fui fã de doce. Achava muito pesado, muito doce, muito pesado para o meu paladar. Me dava enjoo, me dava tontura. Eu falei, não sou fã de doce. Chocolate, então, nem se fala. Agora, se eu não me controlo, eu estou o tempo todo desejando por doce. E assim, é exatamente como você falou. Eu comecei consumindo pouco doce no começo e agora, para mim, parece que a quantidade de doce não é suficiente nunca. Né? Eu estou estressada, eu quero um doce. Eu não dormi bem, eu quero um doce. Eu vou estudar, eu quero um doce. Por que isso acontece com algumas mulheres que, inclusive, eu conversei? Por que isso acontece só depois de uma certa idade? Isso
que você falou muito bom. Eu até ia permitir falar que estamos depois dos 35 anos. Sem revelar a idade, pós 35, nas mulheres acontece isso. Por quê? Tem um hormônio muito bem conhecido que é o estradiol. E aí ele controla muito a ansiedade e junto a compulsão. Se ele está num nível alto, então muitas vezes na idade mais os anos pós a primeira menstruação, 20 anos, 30 anos, está tudo fluindo muito bem. Mas ele começa a diminuir um pouquinho, vai diminuindo um pouquinho, e aí na menopausa cai mais abrupto. Na perimenopausa, a menopausa cai. Então, vai diminuindo, mas você já vai percebendo essa pequena queda. E aí já não tem tanta saciedade, começa a ter um pouquinho mais de fome e mais vontade de doce. Esse hormônio, então, é responsável para controlar a ansiedade. Sim. Tanto que você vê mulheres na menopausa que é batata. Eu tô com vontade de doce, eu não tinha vontade de doce. E isso que você mostrou muito bem. Pega aquela mulher que é magra de ruim, corpo de modelo, de bailarina, corpo magrinho. Eu dou 10 anos pós-menopausa para ela ter barriga. E ela vai falar, doutor, eu não mudei meus hábitos, eu estou comendo a mesma coisa, às vezes nem é porque está comendo doce, mas muitas estão, mas eu estou comendo a mesma coisa, mesmo nível de atividade no dia a dia, mas eu estou com barriga. Como assim? Está queimando menos. Exatamente, o metabolismo cai, diminui os hormônios que impedem o acúmulo de gordura e ela começa a acumular. E eu sempre falo, você vai ouvir de outros médicos algo, não, você deve estar comendo mais, você deve estar, não sei lá o que, transferindo a culpa para você. Sim. E, na verdade, a culpa não é nem de um nem de outro, são dos hormônios. E, nesses casos, se for bem indicado, entra a reposição hormonal. Aí que entra a reposição hormonal, então, quando isso é identificado. Não é atividade física, como você mesmo mencionou, às vezes a rotina a gente pode continuar lá com uma boa atividade física, um bom sono. A pergunta é, em que momento tanto o homem quanto a mulher precisam entrar com reposição hormonal? O principal, mais até do que o laboratório, são os sintomas. Tem, é lógico, uma certa idade, depois dos 35, isso já vai sendo mais percebido, mas o médico e o paciente também tem que ficar muito atento aos sintomas, que é aquilo que a gente falou. Está muito indisposto, sono não está legal, está acumulando gordura, está perdendo massa muscular, libido, poxa, zero, amo minha esposa, mas não está rolando. Então, tem alguma coisa errada. Isso tem que ser visto. E aí vai dosar os hormônios, geralmente tendem a estar mais baixos. Nem sempre faz a reposição só por isso. Pode ser que, se o sono não está legal, vamos tentar corrigir o sono. Nossa, corrigiu, mudou minha vida. Não preciso de mais nada. Perfeito. Vamos corrigir a alimentação. Corrigiu, já melhorou tudo. Mas muitas vezes utilizamos da reposição hormonal para até facilitar toda essa mudança. Porque testosterona, por exemplo, tanto no homem quanto na mulher, mas no homem é muito visível a diferença na força de vontade que a testosterona dá. Um homem com baixa testo fica sem vontade, deixa do jeito que tá, assim tá bom. Você vai aceitando as coisas. E quando ela tá alta, não. Você quer fazer coisas, você quer produzir, você quer entregar resultados, você está mais ativo. Então é um hormônio que dá vontade. A libido vem do latim, que é a vontade. Sim. Então é vontade de tudo, não é só desejo só de sexual. Sexual, não, eu ia falar isso. É vontade de fazer as coisas, conquistar, tudo, né? Isso, legal. Novos objetivos, tudo isso tem a ver com a testosterona. Então é sim o hormônio da libido, mas a libido de forma abrangente, muito além da parte sexual. Sensacional. Então, gente, vamos ficar de olho aí. Eu demais. Pode vender o excesso desse negócio? Fica com você, vale a pena. Eu sou elétrico, hiperativo até hoje. Vai Quero estocando, deixa ela lá. Nossa, cara. Doutor, ele precisa ser estudado. Quer fazer um estudo? Eu te cedo aqui, caso amor? à parte. Vamos fazer Já vamos coletar o sangue aí. Exato. Porque a disposição desse cara aqui é fora do padrão. Mas que bom que é, né? Isso é maravilhoso. Preciso acompanhar, então, por favor, me ajude, com tá? 40, eu não era tão assim, não, cara. Foi melhorando. Eu fui melhorando até... Eu comia muita porcaria, né? Eu fui descobrindo
que eu podia conquistar mais coisas fazendo as coisas do jeito certo. Alimentação, exercício, estresse. Pô, eu tinha pressão 22 por não sei o quê, cara. Caramba. Pré-infartei umas 3 vezes, porque eu deixava o estresse tomar conta. Até um dia que eu falei, quer saber? Foda-se. Não dá para resolver hoje, eu vou resolver amanhã. Não consigo controlar isso, E né? se eu não conseguir resolver, é ficar desse jeito, né? Então, eu fui aprendendo a lidar, porque a ansiedade e a vontade de fazer, às vezes você se perde naquilo. E é que eu estava perguntando, né? Essa coisa da mente tranquila e em paz é fundamental também, né? Porque isso é a causa de você comer demais, você não se valorizar, não se gostar, não se amar, construir um mundo ao seu redor que parece que não gosta de você, né? Isso acho que é o primeiro passo para tudo, né? Não? Sim, e você falou uma coisa interessante, né? Você vê, às vezes a pessoa não percebe, se eu parar de comer isso, eu vou ter mais energia? Imagina, eu vou ficar fraco, vou ficar cansado, indisposto. Não. Você conseguiu fazer mais coisas, você ficou mais animado, mais motivado e foi conquistando cada vez mais coisas e cada vez com mais energia. Porque você foi adquirindo mudanças que te privilegiaram, que te levaram para esse caminho, que facilitaram a sua vida. Então você foi um biohacker, né, que é o termo que a gente vai usando para longevidade. Você hackeou o seu corpo para ele performar melhor. Então você está com uma performance ótima, melhor, por conta de mudanças. É como se fossem atualizações de software. Então agora seu software está funcionando muito bem. Você muito organizou bom. E a você casa. sabe que isso a gente é educado errado desde o começo, né? Me lembro no interior, quando era pequeno, as avós falavam, esse moleque está muito magro, dá comida para esse moleque. É verdade. A criança Dá magra. maisena. Dá maisena, tinha um biotônico Fontoura, Opa. que era açúcar puro, aquela porra. Esse né? é o menos pior. E álcool. E álcool. Não, esse moleque ser gordinho era sinônimo de saúde. Olha como é que mudou o mundo, né? Isso, estamos falando de 45 anos para cá. Sim, nossas avós influenciaram muito nisso. Exatamente. Eu me lembro que eu fiquei uma semana, sério, que eu sempre fui muito magrinha, né? Agora que eu tô fora do peso. Eu fiquei uma semana usando roupa toda preta, que minha avó fez uma promessa para eu engordar. Então, era ela que costurou na mão, saia, minha mãe vai lembrar disso, a saia, a blusa, até xuxinha de cabelo, todo preto, durante uma semana. E eu fiquei uma semana usando a mesma roupa, não a mesma, né? Ela fez várias, mas preto, mesmo conjuntinho de saia e camiseta para engordar. E eu me boicotava, porque como eu também comia super pouquinho e queria criar corpo, eu tomava aquelas vitaminas que davam apetite. Sei. Eu falei, hoje eu acordei mal, não estou conseguindo comer direito. Ia lá e enfiava aquela vitamina. E olha o absurdo, né? Depois, com o tempo, eu fui descobrir que a minha falta de apetite, esses enjoos todos que eu tinha, era um refluxo. Olha só. Né? Se eu tivesse tratado a causa, não a consequência, talvez eu tivesse me alimentado melhor durante esse tempo, né? E o impacto disso é real, né? Muitas pessoas que tomaram remédios para engordar, quando chegaram na fase adulta, dispararam de comer. Isso acontece, doutor? Sim. Tem até memes, né? Eu vi um recentemente de um biotônico, né? Manda para pessoa que tomou biotônico para abrir o apetite e está aberto até hoje, né? Não parou mais. Boa. Continua. É verdade. Acho que foi meu caso, gente. Boa. E comer bem não é deixar de comer, né? Quer dizer, a pessoa, não, hoje eu vou fazer jejum, porque não sei o quê, porque ontem eu comi pra caralho, hoje eu não vou comer nada. Não é assim, né? Não. O jejum, ele é interessante, é uma ferramenta interessante, mas ele programado. Tem formas de fazer mais longo, tem objetivos diferentes, né? Mas gerenciável. Então, o que é um legal do jejum? Principal, disparado, é não comer perto da hora de dormir. Porque é o momento que é mais fácil de engordar. É o momento que nós não deveríamos comer mesmo. E é quando come. Eu vou pedir a pizza, como um monte de pizza e vou dormir. Festa, faz o pós e vai dormir. Então é um momento ruim para comer. Porque seu metabolismo vai ficar lento depois, bem lento. Então tudo aquilo que sobrou de energia vai acumular em gordura. Você dorme mal, né? E dorme mal. Muito bem, por quê? Quando você se alimenta, a gente estava falando da insulina. Alimentos muito refinados, principalmente, que é a farinha de trigo, o açúcar, liberam mais insulina. E a insulina vai fazer acumular gordura, já tem esse ponto. E ela interrompe o emagrecimento.
São duas coisas distintas. Ela tem um inimigo mortal, que é o hormônio do crescimento. Insulina e hormônio do crescimento são exatamente opostos. Um faz a função oposta do outro e a insulina, principalmente, anula o outro. O que significa? Esse hormônio do crescimento, ele é liberado quando você está em jejum, quando você não está se alimentando, e principalmente à noite, porque ele te ajuda a ter um sono de qualidade. A gente sabe que à noite você se repara. Quem tem machucado vai cicatrizar mais rápido à noite. À noite é para o corpo descansar, reparar. Quem faz isso é o hormônio do crescimento. Ele promove essa qualidade do sono. Mas, se você... E ele faz o emagrecimento, ele faz o seu corpo gastar gordura como fonte de energia. Sim. Então ele ligou a chave emagrecer. Enquanto você está em jejum, está pela noite, seu corpo está emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo. A partir do momento que você come, dependendo da quantidade do que você come, você desliga a chave do emagrecimento e pode ligar a chave do engordar. Então tem que tomar cuidado com isso. Qual que é o grande problema que a gente encontra? É para você ligar o hormônio do crescimento, para você emagrecer. Mas aí você comeu pizza, lanche, enfim, né, à noite, e aumentou a insulina, que é o inimigo dele. Então você desliga toda a função de emagrecimento e esse hormônio do crescimento que daria um sono de qualidade, você desligou ele, você falou, fica quietinho aí. Tá. Porque a insulina tomou conta. Então você não dorme bem. Você não tem um sono reparador, você pode ter um sono mais agitado. Você não acorda bem no dia seguinte. Nossa, nem parece que eu dormi tão bem. Ah, por que será? Será que foi o dia anterior? Não, foi porque você comeu antes de dormir. Até o suco gástrico, né, também trabalha mais Dá e mais você pode refluxo. mais refluxo. E ainda que ele vai estar trabalhando, você vai deitar, né, a postura horizontal, fica mais fácil dele voltar. E aí vai queimando, vai machucando o esôfago. Exatamente. Tem consequências. Não, Exatamente. isso acontece mesmo. Quando eu como muito à noite... E sabe uma coisa que eu faço? Eu, às vezes janto cedo, janto 6h30, 7 horas da noite. Porque é até dormir 10 horas, ainda que eu tenha comido... Você fica bem, né? Dá tempo, né? Porque uma coisa você... Pô, comeu, agora, pô, comi bastante, vou dormir. Cara, tá tudo errado, né? Isso é bem ruim. E quanto tempo a pessoa precisa esperar para ir dormir depois que ela come alguma coisa? Qual é o limite, assim? Tipo, 2 horas antes, meia hora antes? O que seria O ideal? o ideal é isso, umas 4 horas, que é mais ou menos às 6 e tanto para ir às 10. Seria maravilhoso. E se a pessoa sentir fome durante esse intervalo? Então vai depender do que ela comeu. Vai depender Esse é um do que ela ponto comeu. importante. Tá. Ah, comi macarrão. Macarrão é aquilo que digere rápido e dá fome depois, né? Aham. Ah, não, comi uma fonte de proteína. Tem muita gente que está mudando a alimentação à noite. Ah, pega uma proteína e salada, algo leve. Justamente para ter esses benefícios. E a proteína, a fibra, dá saciedade. Então é mais difícil ter fome. Uma estratégia que eu uso é que tem gente que quando eu falo isso quer me bater. Mas uma estratégia que eu uso, eu sinto fome à noite. Mas não vou comer, aí eu tomo um chá. Me engana muito bem a fome. Ah, então chá pode. É que tem gente que odeia chá. Não. Aí vai me bater. Porque eu tô Não, falando pra tomar tem chá. outra estratégia que é dorme que passa, né? Dorme que passa também é muito bom, funciona. Dorme que passa, moleque. E aí você vai dormir bem. Mas assim, para mim funciona muito bem um chá. Eu gosto de tomar chá à noite. E aí ele já dá uma aliviada. Mas é o chá natural. Não coloca açúcar, não coloca adoçante. Porque Tá. daí eu vou estimular a insulina, não vou ter o efeito que eu queria. E aí vai Pode ser um chá gelado no calor, por exemplo. Pode ser um chá gelado, já prepara antes, deixa lá. pronto. Isso. Legal, legal. Isso. Falar em gelado, banho gelado. Quais são os benefícios de um banho gelado? Olha, tem efeitos muito interessantes no corpo, viu? Nosso corpo tem alguns receptores que estão relacionados a temperaturas, a extremos de temperatura. Tanto o excesso de calor quanto o excesso de frio. Tá. Você não vai se colocar num excesso de calor, né, a ponto de se machucar, se queimar. Tem mulheres que tomam banho fervendo, né? Mas Todas. Quase Todas. todo Maioria, mundo né? coloca no inferno, né? Não sabia chuveiro. dessa, mas é bem isso mesmo, bem quente. Mas nós temos receptor de temperatura no corpo. E esses receptores desencadeiam algumas reações que podem ser boas. Uma forma de você simular isso é com a baixa temperatura. Então, um banho gelado estimula isso. Tem até uma forma alternativa de fazer isso que parece que tem efeitos muito parecidos com o banho gelado. Primeiro, o que é o banho gelado? Não precisa tomar o banho inteiro gelado. Ah, não aguento. Não precisa.
Mas terminou de tomar o banho, não precisa ser super quente, mas terminou o banho, desliga a chave lá, desliga o chuveiro, desliga a chave, liga de volta, e deixa 30 segundinhos lá, conta até 30. Pronto, e daí já desliga. Já ativa esse receptor. Já ativa, não precisa ser muito tempo. Esse é um ponto. Eu não quero banho gelado de jeito nenhum, é inverno. Não dá, não tem condições. O que você faz? Pega uma bacia grande, coloca água, enche de gelo, espera atingir o equilíbrio térmico ali. Então vai ter uma água gelada ali. E, pasmem, mergulhe o rosto e deixa o rosto alguns segundos lá. Vai dar um efeito muito parecido como se fosse no corpo. Porque nós temos muito mais receptor na região da cabeça do que no resto do corpo. Então, mergulhando a cabeça, o rosto ali, você vai simular efeitos de como se fosse um banho de água gelada. Legal. E o que esse receptor transforma no organismo? Ele vai acelerar o metabolismo, otimiza a imunidade, mas principalmente acelerar o metabolismo. Que legal. A queima de gordura fica acelerada. Ele faz alguns efeitos parecidos com o do hormônio tiroidiano, que o hormônio tiroidiano faz. E o hormônio tiroidiano está relacionado ao metabolismo também. Sim. Então você dá um boom nesse metabolismo, mas a imunidade também melhora. Que você libera legal. mais E células o de contrário, defesa. banho muito quente faz mal? Não pode fazer mal para a pele. Para o metabolismo, não tenho essa informação Pele, que eu cabelo, lembre, né? não. Mas para a pele pode não ser tão legal, principalmente quem tem dermatite atópica. Não é tão bacana. E olha uma curiosidade. Eu falei desse receptor, né, de calor, de frio. Tem alguns tipos de alimentos que ativam o receptor de calor. De calor. De calor. O que vocês imaginam que pode dar calor? Estimular o calor do corpo? Chocolate. Poderia ser mais alimentos pungentes. Pimenta. Ah, canela? Canela também. Pimenta, canela, gengibre. É termogênico, né, que eles falam? Termogênico, aquela raiz, como é que chama? Wasabi, que é Wasabi. a raiz forte. Todas elas ativam números diferentes, mas esses receptores que promovem efeitos bons no emagrecimento. Tanto que tem manipulados que imitam esses efeitos. Sim. Mas você consegue naturalmente com pimenta, gengibre, canela, todos esses compostos. E quantidade razoável, assim. Não quantidade precisa exagerar, alimentar, né? normal. Tipo, uma banana amassadinha com uma canela já é um Sim. pré-treino legal. Já é um Você pré-treino vai bem comer legal. um doce de maçã, torta de maçã com canela. Maçã com Não custa canela é nada. bom. Uma Não, mas cuca. uma torta cheia de chantilly com canela em Mas cima. uma coisa legal Esperando queimar, né? que funciona bem, assim, que dá um gostinho bom, é a maçã no micro-ondas com canela. Fica gostoso. Nossa, deve é ser natural, deliciosa. né? Fica Não bem tem, bom. não tem nada de... Parece que fica mais doce. legal. Fica muito bom. Muito, 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 E a muito maçã bom. mesmo, comam com casca. Aproveite todos os A benefícios da fibra, fruta. né? Isso é uma coisa que ajuda muito, né, Renato? É entender os alimentos, o que você está comendo, Ter como essa preparar, educação, né? né? Isso é muito legal. E é importante, a gente não tem tanta noção. Não. E acabou Ninguém que... ensina isso na escola. Não cara. ensina. E acabou que a gente foi se desvinculando, muitos foram se desvinculando, do alimento real, todo o processo de produção. Deixa eu preparar uma comida, o que eu vou fazer? Peguei um alface, peguei um tomate, eu cortei, seja um arroz e feijão. Peguei o arroz, peguei o feijão. Isso é comida. Eu engordo porque eu como muito. De comida mesmo, é mais difícil. É muito difícil. Vou engordar. A não ser uma tendência genética muito forte. Geralmente a pessoa engorda com os extras. Não comi, deixa eu comer um lanche, deixa eu comer uma barrinha, que às vezes acho que é saudável, não é. Deixa eu pegar um chocolatinho aqui, Tudo isso, são alimentos que já não são o alimento mesmo, já é muito mexido. O próprio pão acaba sendo, vou pegar um pão de forma, mas pão de forma não é o alimento. É farinha de trigo pura ali, Não tem mais farinha de nutriente trigo, mais glúten adicionado, mas não é o alimento mesmo. Agora, pensa o que você poderia comprar na feira. Na feira eu compro ovo, compro verdura, legume, Sim. peixe, frango. Tomate, maçã. Exatamente. Isso aí. Então, pensar em feira. Aquilo é o alimento, é a comida. Você pode transformar aquilo numa receita, mas é o alimento. Agora, tudo que já vem muito transformado, aí é muito denso em calorias, é muito mais fácil engordar. Sabe uma coisa que eu fiquei assustada? Eu comprei na mesma época, na mesma compra, inclusive, um saco de pão de forma e um saco de bisnaguinha. O pão de forma embolorou inteiro, a bisnaguinha estava lá, firme, forte, sem nenhum bolorzinho. Eu ia falar, bisnaguinha é um alimento para criança, né?
Mas deve ter tanto conservante lá Tem para não ter muito, tem estragado, não ter embolorado. É um dos que mais tem glúten também. Ah, a bisnaguinha, E, assim, mais que o pão, de forma? Porque quanto mais macio, mais glúten tem. Você vê um pão de fermentação natural, que eu acho até bem gostoso. Sim. Mas é um pão mais duro. Não é um pão que você come ele inteiro. Você parte uma fatia e vai comendo tudo. Agora, a bisnaguinha, você é molinho, você amassa, vira uma bolinha. Vira um bolinho. Então, porque tem muito glúten. E aí eu falo, não é que eu quero ser o vilão do glúten, corta tudo. Não é bem isso, mas o glúten é mais inflamatório. E o problema é, eu estou usando uma farinha de trigo que eu selecionei o trigo geneticamente, com cruzamentos e tudo, ou modifiquei geneticamente para ele ter o máximo de glúten possível, para a farinha dele ser o mais macio possível. Beleza, eu já faço isso. Aí eu vou produzir um pão, o ingrediente principal, farinha pura. Mas eu não estou contente com isso. Eu quero deixar ele mais molinho, mais palatável. Aí eu pego o glúten isolado como ingrediente. Não é a farinha já tem o glúten. Eu pego o glúten isolado, como ingrediente e jogo na mistura. Pronto, eu fiz um pão macio. E aí é muito glúten. Aí começa a dar problema no intestino, gera consequência na pele, a pele fica mais irritada, dá mais espinha. Espinha em adulto, por exemplo, muito provavelmente é glúten. Inclusive, doutor, desculpa, meu bem. Sabe uma coisa que agrava isso? Nas padarias hoje em dia, que é uma delícia você passar uma padaria, comer um pãozinho de manhã, muitas não fazem mais a massa. Eles já compram a massa pronta, no formato do pão, só botar no forno e está pronto. Já faz. Então, imagina, aquilo já é mais industrializado ainda, né? Sim. É o que a gente está falando desse mundo moderno, né? Que as pessoas estão literalmente totalmente dependentes da facilidade, da praticidade das coisas, né? Não, e que bom que está tendo uma tendência até contrária. Sim. Não quero abrir mão do pão, mas esse pão de fermentação natural é uma fermentação lenta, então já não é industrial que você tem que produzir tudo rápido, deixar isso outro dia 5 minutos ali. A gente até cria o fermento, né, cara? É, tudo mais artesanal, mas esse é bem mais saudável. A quantidade de glúten é muito menor, ele é até mais aerado. Na verdade, você está ingerindo muito menos carboidrato, muito menos calorias. E é gostoso, ele é bom tal como. Aí você pode adicionar, esses pães geralmente tem nozes, azeitona, tem outros compostos para dar o sabor e que diminui ainda mais o índice glicêmico dele. A gente estava falando de intestino, né? Sobre a questão do glúten, principalmente. Estava lendo aí um artigo recente, acho que foi ontem, inclusive, que o câncer de intestino é o segundo maior em volume aqui no Brasil. Acho que perde para o câncer de mama, se eu não me engano. E a gente fala, poxa, eu sempre tomei leite, nunca tive problema com leite, de repente o leite começa a fazer mal. Sempre comi pão, nunca tive problema com pão, de repente o pão começa a fazer mal. Né? E a gente vê uma onda aí de pessoas com... E o ovo, que tem 6 meses fazendo mal, 6 meses é bom, 6 meses é mal. Mas a questão do organismo mesmo. Ao longo do tempo, a gente adquire essas intolerâncias, doutor? É normal, por exemplo, eu a vida inteira tomei leite e, de repente, depois dos meus 40 anos, eu vou lá e tenho uma intolerância a leite também? Algumas são adquiridas, por exemplo, da lactose, que é o mais falado. Depois da infância, a gente tende a diminuir a produção. Alguns diminuem mais, outros diminuem menos. Mas diminui a produção da enzima que quebra esse açúcar do leite. Aí não quebrou ele está lá no intestino, suas bactérias fazem a festa. Aí dá mais estufamento, pode dar diarreia em alguns. Então depende da resposta. Uns têm menos essa função, outros mantêm funcionando. Depende do que você vai colecionando ao longo do tempo, né? E da genética você vai consumindo, também. Mas a exposição também define isso. Se você vai se expondo a agentes que são prejudiciais ao intestino, que vão lesando a parede do intestino, com o tempo você vai ficar cada vez mais sensível ao efeito dele. Até porque o seu corpo cria imunidade contra aquele alimento. E isso é algo bizarro, né, de imaginar. Antes a gente não tinha tanta essa noção, agora a gente sabe muito bem todo o mecanismo, que o seu intestino, que era para ele ficar as células grudadinhas uma com a outra, começa a quebrar, a ter espaços que não deveriam ter. E aí o alimento fica mais próximo do sangue. Suas células de defesa, e cumprem a função dela muito bem, a função é reconhecer proteína estranha
e combater. Se não é minha, não é do meu corpo, é meu inimigo. E combate. E em vez dela receber fragmento do alimento, o alimento isolado, a proteína, a gordura, o carboidrato, ela recebe o leite ali, recebe o arroz ali, um exemplo. Aí ela, poxa, essa proteína não é do meu corpo. Eu não produzo ela naturalmente, eu não produzo arroz no meu corpo. Porque não foi fragmentado. Deixa eu combater. Porque não só não ser fragmentado, mas ele estava num espaço que ele só pôde estar lá porque o seu intestino está machucado. Se ele estivesse íntegro, o alimento não ia ter contato nenhum. Mas como ele está machucado, com várias falhas, vários buracos ali, O alimento passa. o alimento fica perto do sangue. Suas células reconhecem e cumprem a função dela, é o que elas têm que fazer. Mas não era para o intestino estar machucado. Entendi. E aí você começa a se expor àquele alimento, vai gerando anticorpo. O anticorpo rodando no seu corpo. Rodando. Cada vez que você comer, se for ao arroz, por exemplo. Cada vez que você comer arroz, você vai produzir mais anticorpo ao arroz. Mais. Aquilo vai te dar dor de cabeça, vai te dar alteração na pele, principalmente espinha, dermatite atópica, estufamento. Então tem várias... E fadiga, que é o principal. Então várias consequências por conta de um alimento. E você nem vai ter noção. É diferente de uma alergia. Se você me falar, eu tenho alergia a camarão, você vai colocar na boca, dá alguns minutos, pronto. Já ficou todo empipocado, uma reação imediata. Você sabe o que você comeu. Você vai associar uma coisa a outra. A intolerância não é algo lento. Foi o alimento de ontem que causou a dor de cabeça de hoje. Mas o que eu comi ontem? Nem lembro, comi café da manhã, almoço, jantar, tanta coisa. O que pode ser? Aí é mais difícil de você identificar, de você reconhecer. Mas tem exames para identificar? E aí tem um exame de intolerância alimentar, que aí você vê especificamente se o seu corpo está produzindo anticorpo contra cada tipo de alimento. E eu doso até a quantidade. Eu sei, um exemplo, arroz você está produzindo muito, feijão pouco, leite muito, glúten nem tanto. Então eu sei os alimentos que estão te prejudicando mais do que os outros. Aí eu afasto eles. E a alternativa é deixar de consumir. Deixar de consumir, eu afasto esses alimentos. Estão te lesionando. É igual ficar cutucando ferida. Cada vez que ele entra lá, você está arrancando casquinha da ferida. Então afasta. Ele precisa cicatrizar. Então eu Depois você pode voltar a comer. Depois você volta. Eu tiro o estímulo, aí eu dou substâncias que recuperam o meu intestino. Eu repovoo ele com as bactérias boas do seu intestino. Porque tem isso, tem bactéria ruim, tem bactéria boa. Eu vou repovoando ele. Aí ele vai ficando íntegro. Nisso eu substituí os alimentos, não estou consumindo aqueles, eu substituí. Mas aí, recuperou a integridade, eu posso voltar, eu posso reintroduzir esses alimentos. Mas eu tenho que primeiro tratar o seu intestino. Não, sensacional essa explicação. Mas de forma geral, você sente que as pessoas estão mais conscientes agora, com mais informação também? Está começando. Eu acho que começando a se cuidar 2024 vai ser o ano da longevidade. Que Eu acho que nós vamos ouvir muito falar sobre isso. Porque tem vários pioneiros nisso e provando o ponto deles. São pessoas que começaram e deram a cara a tapa. Eu vou começar esse movimento, eu vou apanhar muito, mas eu vou continuar. E tem um americano, por exemplo, muito famoso, eu gosto muito dele, que a ideia dele é parar o envelhecimento. E ele prova, olha, meus exames são melhores do que um jovem de 18 anos. Eu envelheço mais lento do que uma criança. Enquanto a criança envelhece cronologicamente, né, a proporcional ao tempo, eu estou mais lento do que isso. Tem gente que acelera o envelhecimento. Em um ano você vai fazer um ano de aniversário, né? Mas com vários danos, excesso de álcool, alimentação ruim, sedentarismo, na verdade é como se tivesse envelhecido 3, um exemplo. Cronologicamente foi 1 ano, biologicamente foram 3 anos. Então vai ter gente que está com 70, mas o corpo está de 95, um exemplo. Porque foi adquirindo hábitos que envelheceram mais rápido. É igual sensação térmica, né? Tem 30 graus, sensação de 40. Diferente. Vai ter gente com 70 que vai ter corpo, a biologia de 50, 55. Sim. Essa pessoa, para chegar nos 95 dela, vai demorar muito mais tempo. Não vai demorar só de 70 para 95, 25 anos, não. É como se ela tivesse 55.
Porque biologicamente ela está muito mais jovem. Sim. E a gente consegue mudar isso. É isso que estamos vendo. Então, eu tenho, por exemplo, 40, eu não preciso ter 40 anos. Eu posso ter 40 no RG. Sim. Eu não preciso assumir essa idade para o meu corpo. A gente vê, tem atores, pessoas famosas que estão com um aspecto muito mais jovem. Não só estético, não é só procedimento. É estilo de vida. Estilo de Eles vida. adotam um estilo de vida saudável, pode ter certeza. Não tem procedimento que sustente, né, deixar a pele bonita sempre, porque o estilo de vida vai maltratando, vai envelhecendo. Então eles têm que manter o procedimento com um estilo de vida adequado. Então vai ter gente agora que tem Jennifer Lopez, com 50 e tantos anos, ela biologicamente deve ter o quê? 30 e tantos. Exatamente. Muito jovem. O homem morre pela boca, o que come o que fala, né? Não tem jeito. É muito bom. E outro, tudo que é bom, é ilegal, imoral ou engorda. Ou engorda. Não tem jeito, não tem como fugir disso. Doutor, papo legal, hein? Passou tão rápido falando disso, muito bom. Se deixar, a gente Mas vai falando, o importante né? é deixar o recado que as ferramentas estão aí, né? Sim, temos muitos recursos para Muitos usar. recursos, é só a pessoa querer e estar disposta a se cuidar. Mas não tem nada fácil, né? Não tem jantar fácil. Não terceirize a facilita. Não responsabilidade. terceiriza a responsabilidade, né? Eu brinco, a gente facilita o caminho. Você vai percorrer uma estrada. Eu vou tirar todo o mato dela. Legal. Mas quem vai ter que andar, quem vai ter que mexer a perna para ir para o outro lado é você. Você pode ser o GPS, mas é ela que vai Posso ser o dirigir. GPS, eu posso facilitar o caminho. Mas quem anda, quem dirige é a pessoa. É isso aí. Não sou eu que vou empurrar, não sou eu que vou te colocar nas costas e caminhar para você. Você tem que querer caminhar. Te garanto que o caminho é mais fácil com ajuda, seja comigo, com outros profissionais, mas com ajuda é muito mais fácil do que desbravar sozinho, ir na raça. Mas você tem que percorrer. Não, e tem Com certeza. tanta inteligência envolvida no fato de você planejar o seu futuro, enquanto outros podem chegar lá na frente e falar, puta, eu só fiz merda, fiz tudo errado, eu estou aqui sofrendo. Pô, você tem oportunidade, planeja, não é? E sempre tem tempo para Sempre tem, corrigir, sempre para tem. melhorar isso, para recuperar. É Exatamente. que a gente falou, dá para voltar no tempo, recuperar a sua idade biológica. Então, tem tempo. Eu tô com 70, já era. Não. Começa a agir agora. Você vai rejuvenescer. Sim. E os benefícios são inúmeros, não dá nem para listar aqui, né? Você ganha anos de vida com qualidade, né? É importante enfatizar aquilo que a gente falou. Não é ficar dependente. É você estar com, imagina, 90 anos, cada vez com mais projetos, com todo um legado que você foi construindo ao longo desse tempo. Exatamente. E, mas eu não quero trabalhar mais. Beleza, só que você não vai parar, porque você vai querer aprender tcheco. Com 90 anos, dá para aprender? Dá. Porque sua cabeça está boa. Sua cabeça não quer parar. Sua cabeça está funcionando. Então, você não vai querer se contentar em ficar eu acho que não tem prisão numa cadeira de mais balanço. dolorida do que você ficar preso no seu próprio corpo, né? Você ter a cabeça querendo realizar e não consegue mais. E não deixar. Porque você só fez bobagem, comeu errado. Imagina, eu tenho pacientes que as pessoas vão se acostumando com isso. Uma paciente essa semana me agradeceu horrores porque ela está conseguindo andar sem dor. O corpo dela estava todo inflamado. Não sou ortopedista, não tratei diretamente a dor dela. Mas o corpo estava tão inflamado que ela evitava subir escada porque o joelho doía. Ela acordava, levantava o corpo todo doía. E agora não dói. Ela está se sentindo mais forte, mais jovem. Então ela ganhou função. Ela ia diminuir a vida dela. Ela falou, daqui a pouco eu ia mudar meu quarto, que é no andar de cima, para a sala, para o andar de baixo. Para não ter que subir escada. Eu ia adaptar minha vida à minha limitação. E agora não, ela tirou a limitação do caminho. Legal. Sensacional, Esse é o doutor. segredo, isso é o que a gente pode conseguir, né? As Sim. ferramentas você dá, é só querer. Eu ajudo. Maravilha. Gente, que papo gostoso, hein? Obrigado, doutor Renato Lobo. Por Foi um essa prazer, obrigado presença. pelo convite, Nossa, viu? Muito obrigado. maravilhoso. Aprendemos muito, Demais, né? demais. E o pior, cara, você não sabe. Eu tenho um monte de guaranazeiro na minha geladeira, vou ter que jogar tudo fora. Ai, que bom que a gente Esse conseguiu. foi mais um Pérola Negra Podcast. Até a próxima. Tchau. Beijo, gente. Boa noite. Tchau.